vídeo, aqui é a Ju Cyber e hoje a notícia não é nada boa. Simplesmente um dia, acessando o site Oficina da Net, eis que eu encontro a seguinte notícia: o Moto G100 parou de ser vendido aqui no Brasil. E segundo o site, a própria Motorola confirmou a informação e agora quem é fã desse aparelho fica órfão. Simplesmente a Motorola parou de vender um dos celulares mais interessantes da linha Moto G, comercializado lá em 2021. Em março de 2021, a Motorola lançou o Moto G100. E um ano e meio depois, praticamente, a gente vê esse smartphone que era bem interessante sair do mercado. Algumas coisas podem fazer com que essa remoção faça sentido, até porque já existe uma geração posterior, mas mesmo assim deixa uma galera aí com saudade de um aparelho que trouxe diversas inovações dentro da linha Moto G que merecem ser citadas nesse vídeo. Eu tive a oportunidade de testar o Moto G100 no ano passado e garanto a vocês, esse daí vai fazer falta, viu? Entre muitas configurações, ele era um dos poucos aparelhos vendidos aqui no país ano passado que já contava com 5G. Ele tinha o Snapdragon 870 5G, então isso garantia com que ele tivesse uma performance parecida com aqueles modelos da linha Poco, como o Poco X3 Pro, mas também com conectividade 5G. Então ele era um aparelho bem pronto para essa nova geração de tecnologia que chegou aqui no país. Mas de qualquer maneira, a experiência de utilizar esse aparelho era muito interessante, porque ele era rápido, ele era compacto, ele era versátil. Apesar da tela dele ter 6.7 polegadas, ser IPS LCD, ela também tinha taxa de atualização de 90 Hz, e isso permitia que a gente tivesse uma fluidez maior nas jogatinas. E também na navegabilidade, em outros menus, que você conseguia até configurar para você ter ali uma opção que fosse versátil. Por exemplo, se você está utilizando para acessar jogos ou para ler algum livro ou alguma coisa do gênero, botar 90 Hz era bem interessante. Mas se você queria, por exemplo, só acessar a internet ou fazer coisas mais básicas, colocar 60 Hz te garantia ter mais autonomia de bateria. Não que a bateria dele fosse ruim, mas com 90 Hz vocês sabem como é, né? Taxa de atualização maior, mais gasto de bateria. Isso é inevitável. Na parte fotográfica eu gostava bastante dele. Não só pela câmera principal de 64 megapixels, mas também porque ele tinha um modo macro que contava com uma ajudazinha mágica especial. Porque ele tinha um ring light na parte traseira que permitia uma iluminação maior dentro das fotos com o modo macro. Então você tinha uma proximidade do objeto para ter mais detalhes e uma iluminação que favorecia a nitidez. Então realmente vai fazer falta esse conjunto fotográfico, porque nenhum outro aparelho da Motorola possui esse ring lightzinho que o Moto G100 tem. E além disso, ele também filmava em 6K, o que era bem interessante, apesar de eu não curtir muito o modo de filmagem da Motorola, porque eles não têm um modo Pro que nem a Samsung e a Asus possuem, que são empresas que disponibilizam o recurso de modo Pro para você conseguir configurar e utilizar ajustes de iluminação e nitidez de acordo com a sua vontade, não algo padrão do software que jogou daquele jeito, é assim que vai ficar. Você joga do jeito que você quer, deixa a iluminação e o formato de coloração do jeito que você quer e você decide se vai editar isso um pouco mais ou não. Então essa liberdade maior na pré-produção dos vídeos ainda me chama mais atenção nessas fabricantes que eu citei, e a Motorola deixava a desejar nesse sentido, apesar de dar mais qualidade de vídeo para o aparelho Moto G100. E na câmera frontal ele também não fazia feio, porque eram duas câmeras. Sim, duas. Uma de 16 e outra de 8 megapixels. A de 16 era a principal, que era muito boa, por sinal, e a de 8 megapixels era a que fazia fotos em modo ultra wide, que é aquela foto mais ampla, grande angular, que pega mais coisas ao seu redor. Eu acredito que é um dos poucos aparelhos vendidos em 2021 que tinham câmera dupla. Então você tinha aí esse diferencial de o hardware do celular te possibilitar ter maior versatilidade nas fotos, ao invés de você ficar contando apenas com o software, como é algumas opções hoje em dia. Eu sei que tem toda a questão de chamar mais atenção, porque fica um recorte maior na tela, ao invés do entalhezinho Infinity O, como algumas empresas fazem há bastante tempo,
mas de qualquer forma era bem interessante, porque eram duas câmeras com boa qualidade, então fazia sentido elas duas estarem disponíveis porque eram úteis simultaneamente. E é claro, não posso deixar de citar que o Moto G100 foi o precursor do modo Ready For, que para quem não conhece ainda, que inclusive tem um vídeo aqui no card, se você ainda não assistiu, assiste lá, tá bem interessante, que é o recurso da Motorola que te permite transformar o seu celular em uma central multimídia de modo geral. Você consegue transformá-lo para ser um computador, você conectando via cabo HDMI no seu monitor, você consegue utilizá-lo como um PC, você também consegue utilizá-lo como uma central de multimídia focada em streamings, porque você tem a visualização presente de todas as plataformas instaladas no seu celular, você consegue assistir Netflix, Disney Plus, Star Plus, tudo mais que existir instalado no seu aparelho. E também ele tem a opção de você fazer com que ele vire uma plataforma de games. É claro que os games são opções já instaladas no seu celular, ele não vai buscar nada da nuvem, como hoje em dia a gente tem algumas opções aí de serviços disponíveis que fazem com que o Ready For seja uma alternativa complementar e não essencial. Mas de qualquer maneira era bem legal de ver isso e ver que a Motorola conseguiu evoluir um pouco mais essa tecnologia hoje em dia e muita gente tem utilizado. Basicamente, para quem não entendeu, é o modo DeX da Motorola. E agora com a saída do Moto G100 no mercado, fica a seguinte pergunta: por que a Motorola fez isso? Eu tenho algumas teorias. A primeira é de que o Moto G100 não estava vendendo tanto assim. Apesar do preço dele ter subido absurdamente depois do anúncio da remoção dele da loja da Motorola, que ele foi de 3.000 e braus para quase 6.000 reais, porque o estoque está reduzido, o fato dele ter vários concorrentes melhores do que ele hoje em dia faz com que talvez as vendas tenham caído e não faça mais sentido mantê-lo no mercado. Além disso, ele era quase um sabotador de vendas do G200, que é o sucessor dele, e apesar de não ter tantas novidades quanto o Moto G100, é o aparelho mais avançado, então, consequentemente, ele tem que vender mais do que o Moto G100. E talvez ele estava ali meio que empatando o rolê do Moto G200 e removê-lo do mercado foi a única opção. E é claro que também tem toda a questão de updates, né? A Motorola ela não é conhecida como uma empresa que fornece mais updates para os seus aparelhos, mas ultimamente ela tem conseguido dar uma sobrevida ao software dos celulares sim. Mas agora com a saída do Android 13, pode ser que remover o Moto G100 do mercado ajude a limitar o nível de reclamação da galera. Por quê? O Moto G100, o Moto G200 e qualquer outro Moto EG que tenha vindo de fábrica com o Android 11 recebeu o Android 12, mas o 13 não vai receber não, porque a Motorola só disponibiliza um flavor de atualização de software para esses aparelhos da linha Moto G. Então, tirando o Moto G100 de mercado, já congela um pouco as reclamações complementares que poderiam existir por não ter recebido o update para o Android 13. Mas é claro que ainda tem a galera que comprou e quer receber esse Android e não vai receber, mas de qualquer forma vai reclamar. Então, a Motorola que lute. E agora que o Moto G5 saiu de mercado, a gente fica pensando, qual alternativa vale a pena? Bom, além do G200, existem diversos aparelhos da marca que fazem sentido. A própria linha Edge está um pouquinho acima da linha G, então talvez o preço ali equivalente também ajude a fazer com que o poder de decisão do usuário que quer um intermediário premium foque mais numa linha Edge do que num G de última categoria, que no caso é o G100, o G200, futuramente se tiver um G300 ou algo assim. Então a gente vê que talvez focarem em celulares mais avançados na linha G tenha sido também uma forma de sabotar, entre muitas aspas, muitas aspas, Motorola, tô botando 300 aspas aqui para vocês verem que eu tô falando entre aspas, sabotar a comercialização dos modelos da linha Edge, porque a linha Edge estava ficando com um preço muito próximo ali do G100 e G200, então a galera já pulava direto a ponte, né? Edge, ponte. Que maravilha.
Então, assim, essas são algumas teorias que eu tenho em relação à remoção do G100 do mercado. Mas é claro que a gente vê que a Motorola lança 200 aparelhos por ano e ficar mantendo a produção de um produto com quase 2 anos de mercado também não faria tanto sentido. Vamos esperar porque talvez venham novidades por aí que justifiquem essa remoção também. Não estou dando spoiler nenhum. Só dizendo para vocês ficarem ligados aí porque tem novidade chegando. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado dessa informação, desse vídeo informativo, nostálgico de despedida para o Moto G100. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. E é claro que se você quiser comprar o Moto G100, você vai encontrar em algumas varejistas, mas o preço está tão alto que não vale a pena, porque está mais caro do que um dobrável da Samsung, por exemplo. Ou até a mesma linha Razer. É dobrável, mas a segunda geração ainda não chegou aqui no país. Mas para quem está interessado aí, acho que vale mais a pena pegar logo um dobrável do que pegar um G100 super faturado. As empresas estão com estoque limitado, então estão jogando o preço lá em cima. Quem pegou, 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 não pega mais. Quem comprou, 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 não compra mais. É isso. Enfim, esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Nossa, que triste essa despedida. A G100 era um bom celular, cara. Não sei porque a Motorola tirou de mercado. Saudade. Queria comprar um G100, mas tá caro, tá caro, tá caro.